A próxima pauta é qual é a importância de nós reivindicarmos as nossas identidades marginalizadas e se o pobre tem identidade. Se o pobre tem identidade? Não entendi a pergunta. Se o pobre tem identidade. O pobre tem identidade? O pobre tem identidade. Assim, por que eu tô fazendo essa pergunta, né? A pauta bomba. O senhor Itabira, né, ele já deu uma entrevista para o UOL em 2020 falando que pobre não entende dessas coisas de não binariedade, travestilidade. E daí a pergunta é justamente sobre isso, sabe? O pobre, ele tem a identidade, ele pode ser uma pessoa trans, travesti, não binária, preta. A minha perspectiva sobre isso é que todas essas identidades, isso que a gente chama de identidade, elas estão o tempo todo se relacionando. Então, a gente pensar, por exemplo, o Mário Miele, que é um autor muito importante da teoria queer, ele coloca nos seguintes termos. Ele fala que é muito importante para o capital, é muito importante para a estrutura capitalista, né, para essa estrutura de poder do capital, que a classe trabalhadora, que os trabalhadores, eles sublimem o eros. Ele fala em sublimar o eros. E o que é sublimar o eros? É a gente sublimar isso que a gente chama do sexo, assim, da libido, dessas discussões sobre gênero, sobre identidade de gênero e sexo. Ele está falando mais sobre sexo. Mas sexo a gente sabe que não é uma coisa assim que a gente separa assim tão facilmente uma coisa da outra. Ele está mais falando sobre sexo porque as discussões... Esse livro é dos anos 70. Então são discussões que estavam mais ligadas ao movimento, que na época era o movimento gay e tal. Ele até fala, o nome do livro é Por um Comunismo Transsexual. Então ele usa essa palavra transsexual, embora a discussão esteja mais ligada à sexualidade do que à identidade de gênero, e até as questões trans também é um pouco complicado. Não vou entrar nessas partes complicadas, não, mas eu acho que é interessante a gente perceber essa ideia de sublimação do eros, da gente perceber que é muito interessante para o capital, para a estrutura do capital, que a gente se perceba apenas como trabalhadores. A gente só serve para trabalhar. O nosso tempo livre, ele tem que ser produtivo. As nossas horas de vida, elas só servem para que a gente seja explorado. Então, muitas vezes, existem esses discursos que eu discordo muito, assim, desse tipo de visão. Não estou aqui para desrespeitar ninguém, nem a posição de ninguém, assim, mas esses discursos que colocam as identidades de gênero, essas discussões sobre identitarismo como distrações, como bobagens, como besteira, como distrações perante o verdadeiro problema que é a questão trabalhista. Resumindo, o papo tem muito a ver com isso, discute-se muitas vezes com isso. Assim, o pobre, o cara tá no ônibus, né, o pobre no ponto de ônibus, ele não tá preocupado com o pronome de ninguém, ele tá preocupado com o ônibus. Eu fiz assim, mas o pobre só tem que pegar ônibus, o pobre ele só existe para pegar o ônibus para trabalhar, e não tem a ver uma coisa com a outra, não tem a ver a ideia de que a gente precisa, de que o nosso lazer, a nossa vida, a vida fútil, entre aspas, ela nos é negada, porque a gente tem que trabalhar o tempo inteiro. Então, tem um exemplo que eu sempre cito, já falei sobre isso em vídeo em algumas vezes, mas é a proibição do gin na Inglaterra no século XVIII. Então, no século XVIII, o gin foi proibido na Inglaterra porque o gin era... Enfim, tinha várias questões, assim, mas o gin era considerado bebida de pobre. E aí eles proibiram o gin e tal, tem a proibição do gin, e aí tem um quadro, que é um pintor, que eu esqueci o nome agora, mas esse quadro, são duas gravuras que ele pinta, ele faz a Rua da Cerveja e a Rua do Gin. A cerveja era uma bebida mais ligada a quem tinha mais dinheiro, e o gin era uma bebida de pobre. E aí ele coloca as duas gravuras, a Rua do Gin e a Rua da Cerveja. A Rua da Cerveja, ele coloca lá, as pessoas estão lá, tranquilas, felizes, família tradicional e tudo mais, e a Rua do Gin tá todo mundo, tem uma mulher com os peitos de fora, tá uma degradação social,
por causa do Jin. E aí a mensagem que eu acho que é sinistra, assim, que por trás dessa pintura, é justamente isso. A degradação, ela tá ali, ela tá ligada a sexual, ela tá ligada tem elementos de sexualidade que estão ligados ali a esse tipo de degradação, e tem elementos de moral, né? Então é uma moralidade, e essa discussão sobre essas pessoas são pobres, o que elas estão fazendo com o tempo livre delas? Elas estão... Se o pobre tem muito tempo livre, se o pobre tá transando, vamos dizer assim, tá lá, isso é um desperdício, isso é degradação. Então a gente vai comprando essas narrativas de que o sexo só serve para reprodução, de que você deve performar a sua identidade de gênero de acordo com certos pré-requisitos, porque é muito importante para essa estrutura capitalista, para a estrutura do capital, que cada pessoa tem um papel. Então, a ideia da binaridade de gênero, claro, né, não é uma coisa que surgiu de agora. Existe papel de gênero, é uma coisa que é mais antiga, patriarcado é uma coisa que é mais antiga do que o capitalismo, mas existe esse lado de a gente reforçar esses papéis de gênero, onde a gente vai ter realmente essa coisa binária muito regrada, que é uma perspectiva moderna, que é uma perspectiva do capitalismo, onde cada um tem o seu papel. O homem, a mulher serve para reproduzir, para gerar trabalhador, e o homem ele é a força de trabalho. Então, e a mulher é a força de trabalho não remunerada. Então ela tem que gerar trabalhador aí até ela morrer. Né? Então, se você tem um útero, se você tem um útero, se você nasce com um útero, esse útero ele tem que ser útil para a sociedade. Então, a gente vai ter perspectivas de pensamento que reforçam esse binarismo e que colocam essa ideia do sexo como algo que tem que ser produtivo. O sexo é produtivo. Se você tá né, tendo seu apetite sexual, ele tem que estar direcionado para algum lugar, para produzir trabalhadores. Então, as coisas, meu ponto, tudo isso, que é um assunto super complicado, assim, minha discussão é essa, que essas discussões, elas estão intimamente relacionadas. Então, a discussão trabalhista, a discussão sobre trabalhismo, sobre direitos trabalhistas, sobre quem somos além do trabalho, é uma discussão que tem a ver com a sexualidade, sobre o livre exercício da sexualidade, sobre o livre exercício da reprodução. Então, o acesso ao aborto legal, o acesso a gente poder, anticoncepcional, a gente poder se reproduzir livremente, ter filhos porque queremos ter filhos, não porque alguém mandou a gente ter filho, não porque a gente obrigou a gente a ter filho. Todas essas discussões estão relacionadas. Nosso tempo de lazer, então quando a gente fala dessa discussão sobre a escala 6x1, tá ligado a isso também, assim, porque se você trabalha menos horas, você pode ter mais horas para fazer o que você quiser da sua vida. Mas a questão é isso, a gente não tem o direito de fazer o que a gente quer da nossa vida, porque a gente tem que pagar plano de saúde, porque a gente tem que gerar lucro para os acionistas. Se a gente não faz isso, a gente morre, porque a gente não vai conseguir pagar plano de saúde, porque a gente não vai ter acesso a médico, porque a gente não vai ter acesso a uma série de questões que são importante para a gente sobreviver, que a gente precisa para sobreviver, mas tudo foi privatizado. Então, tudo precisa de dinheiro. Então, a gente... Enfim, resumindo aqui a questão, minha perspectiva sobre isso, sobre sexualidade, sobre o que se chama de identitarismo, é uma perspectiva onde essas discussões elas estão interagindo umas com as outras. Elas não são discussões separadas umas das outras. Quem separou essas discussões umas das outras foram justamente os movimentos neoliberais, figuras como Margaret Thatcher, que criaram essa ideia de onde a emancipação sexual das mulheres, da população LGBT, são lutas individuais, estão relacionadas a liberdades individuais, sendo que não é liberdade individual. Então a gente tem essa perspectiva hoje ainda de que ser gay, ser trans, ser não binário, o que você quiser, qual a palavra que você quiser usar, é uma questão de liberdade individual, sendo que não é liberdade individual. Se a gente não se emancipa coletivamente, a gente não chega a lugar nenhum. Não adianta a gente ter a liberdade individual se eu posso... O meu casamento pode ser revogado a qualquer momento se entrar alguém indicar um ministro para o STF que seja contra, entendeu? E aí consegue articular esse movimento. Se o Congresso vota uma lei que proíbe o casamento gay, e aí a gente tem o casamento homoafetivo hoje, ele é um reconhecimento do STF, ele não é lei.
Então a gente Sim. tá num lugar muito frágil. Eu tô falando isso como exemplo, entendeu? Uhum. Então, se a gente tá. É uma questão de saúde. É uma questão de saúde. Então, por exemplo, eu hoje sou uma pessoa casada. Eu sou. Eu sou casado, né? Eu tenho meu marido e tudo mais. Uma grande parte do motivo de eu ser uma pessoa casada é justamente moradia e plano de saúde. Porque aí a gente casada, a gente consegue um preço melhor na hora de. Então Uhum. percebe que. Por que eu tenho que casar? Não, eu não deveria precisar casar para ter acesso à saúde. Isso não deveria ser necessário. Todo mundo deveria ter acesso à saúde. Mas a gente vai criando esses portões onde não, você tem que casar. Por quê? Porque, na verdade, casal, família é só família heterossexual. Ah, não, mas aí vem o STF, vai lá e entende. Ah, não, família pode ser 2 homens também. Mas assim, a gente não vai colocar isso na lei, não. A gente vai deixar isso meio frágil. Entende? Então, assim, a gente tem que. As nossas lutas, a nossa luta por dignidade é uma luta coletiva, é uma luta sobre o mercado de trabalho, é uma luta sobre direitos civis, é uma luta sobre a gente poder coletivamente cuidar uns dos outros, a gente poder ter acesso à saúde, educação, lazer e uma série de. Enfim, tudo isso que a gente precisa. Não é meramente uma liberdade individual. Quem criou, quem construiu Perfeito. essa perspectiva de que isso é liberdade individual foram as figuras do neoliberalismo nos anos 90, nos anos 80 e 90. Então a Margaret Thatcher colocou assim, porque, historicamente, os movimentos LGBTs, os movimentos da teoria queer, sempre estiveram ligados ao movimento trabalhista. Sempre estiveram. Então, eram pessoas que eram comunistas, que eram anticapitalistas, que estavam em busca lá de romper com a estrutura capitalista. E aí você vem o neoliberalismo e cria esse paradigma, não, direitos LGBT você faz o que você quiser com o seu corpo e com a sua vida particular. O resto, deixa com a gente, deixa com o mercado. Você só, sabe? E aí, quando a gente coloca essas coisas nessa perspectiva individualista, a gente também está jogando isso para o mercado. Porque aí, se Uhum. você está ruim da saúde da cabeça, você tem que recorrer ao plano de saúde para você cuidar da sua cabeça, para você ter acesso a remédio, para você ter acesso a tudo que você precisa para ser reconhecido como gente. Uhum. Então, não é uma questão separada da questão trabalhista, é uma questão que está junta. E separar uma coisa da outra só é interessante para quem está no poder. Essa é a minha perspectiva. Claro que isso é um Perfeito. super complicado e que vai envolver várias outras nuances. Uhum. Dá para discutir isso muito, 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 muito. Mas, por enquanto, eu deixo por aqui. Certo. Eu também tenho muito o que comentar sobre isso, porque assim, eu parto muito até da perspectiva das pessoas com deficiência, né? Porque, por exemplo, assim, né? Primeiro falando da questão LGBT, né? Que você comentou do casamento gay e tudo. Eu pretendo casar com a minha esposa, né? Chama ela já de esposa já, porque é isso. Mas a gente ainda vai casar civilmente e tudo. E é como você falou, né? A luta ela é diária, né? Não é simplesmente uma luta ganha, o casamento foi liberado, podemos casar e acabou. Não, né? Para o nosso casamento continuar existindo é uma luta diária, né? E por que eu acho muito importante também nós falarmos sobre isso, né? Por exemplo, banco preferencial dentro do ônibus, né? Muita gente se limita o banco preferencial é aquele e só aquele, sabe? Não são todos os bancos. E daí começa uma briga, né? Uma briga que eu, infelizmente, já vivenciei na pele, né? De que eu estava sentada, né, no banco preferencial, eu tenho 4 deficiências. Eu tenho direito de estar ali. E lá sentada, e daí entrou uma mulher com uma criança de colo, e do meu lado estava uma senhora idosa também sentada. E daí começaram a me cutucar, encher o meu saco, falando: não, você tem que levantar. Por quê? Porque eu não tenho deficiência aparente. Uhum. Né? Mesmo eu com meu laudo, tudo, não tenho deficiência aparente, cagaram para mim e começaram um mau burburinho e tudo. E a senhora que estava sentada do meu lado teve que levantar. Para mim é um absurdo. Para mim não deveria levantar nem eu e nem a Uhum. senhora. Deveria levantar outras pessoas que estavam Uhum. nas outras cadeiras, sabe? Por que tem que virar uma rinha, né, pelo espaço, Uhum. né? O espaço de vocês é esse, 2 poltronas. Se entrar uma terceira pessoa, vocês que briguem, vocês que lutem, né? Uhum. E é um absurdo, né? Porque daí vira justamente essa briga também
por exemplo, para vagas de universidades, né, e tudo mais, né? As vagas PCDs, as vagas para pessoas trans e travestis. Porque, né, quando nós pensamos numa educação, né, por exemplo, né, a educação pública, a educação de fato tem que ser pública e para todos, né? E nós Uhum. sabemos que não é isso, né? Quando uma pessoa concorre à vaga para pessoas com deficiência, a pessoa com deficiência contra pessoas com deficiência, né? Novamente essa rinha, né? E o quão isso é problemático, né? Por isso que né, um pensamento que eu tenho, né? Nós Uhum. temos que lutar para essa emancipação justamente, né? Para Uhum. não, todos os bancos têm que ser preferenciais. Tipo, Uhum. tudo bem, tem o banco lá coloridinho e tudo, mas os outros bancos também são, né? Uhum. Todas as pessoas que têm mais dificuldade têm que ter o acesso ao banco, todas as pessoas têm que ter acesso à educação, né? A própria pauta também, Uhum. né, da escala 6x1 que você comentou, né? As pessoas têm que ter mais tempo de estudar, têm que ter mais oportunidades de Uhum. estarem dentro de universidades e tudo, né? E daí, né, pensando nas pessoas trans, travestis, né, pessoas com deficiência, né, como que nós, né, pessoas pobres, né, tipo, eu não sou pessoa nem de longe de classe média, né, eu sou pobre, Uhum. como a maioria das minhas amigas, né, grandíssima maioria, são pessoas pobres, né, então não tem como desassociar a identidade das pessoas, né, falar que isso, né, as pautas de identidade são pautas, tipo, por exemplo, de uma classe média alta, de uma burguesia. Uhum. Não, a classe trabalhadora tem identidade e por conta das identidades elas são negadas, né, Uhum. de oportunidades dentro do mercado de trabalho. Daí entra todo Uhum. aquele recorte que eu citei, né, de um simples telefonema, né? Como 3 intersecções acontecem por causa de um Uhum. telefonema e como isso atinge diretamente na nossa empregabilidade. E só para fechar, como é um absurdo, né, falarem, ah, não, a luta das identidades vem depois, as pessoas precisam, nós precisamos primeiro lutar pela empregabilidade das pessoas. Então, né, como lutar É. pela empregabilidade sem falar das identidades? Como Uhum. que nós fazemos isso? E assim, nós temos identidade, né? Todo mundo tem. Então, só porque a pessoa ela é pobre, eu acho que essa perspectiva de que a pessoa pobre é como se ela não tivesse, né? E aí acho que essa é uma perspectiva muito violenta. Então, quer dizer que só porque você é pobre, só porque você é favelado, você é só favelado. Você não tem direito a Uhum, nenhuma outra questão. Assim, na verdade, a gente está discutindo justamente a gente poder ter a nossa subjetividade. Todo mundo tem a sua subjetividade, mas, enfim, dentro da lógica de tudo isso, a gente vira apenas uma grande massa de trabalhadores. E a gente quer ser mais que isso. A vida é mais que trabalhar, a vida é mais que e é parte da luta também. A gente lutar por uma vida plena, por uma vida onde a gente pode exercer o tédio e a futilidade também é parte da luta. Se sim, é, se é exatamente. que a gente está chamando isso de futilidade, né? Se é que a gente está chamando essas questões de futilidade. Não é nem um termo adequado, mas eu estou falando, usando esse termo futilidade como um artifício retórico mesmo, porque não é futilidade, é a vida. A vida é feita de todas essas coisas. E aí, quando a gente vive em nome de apenas trabalhar, a gente está abrindo mão de tudo. Tudo vira futilidade quando a gente vive apenas em função de trabalhar. E a vida não é só trabalho, a vida são muitas coisas. Uhum. Pegando um pouco disso que você falou, que me pegou bastante, da questão do hiperfoco útil, né? Eu ouço muito Uhum. falar sobre isso no meio do espectro autista, né? É um negócio absurdo, porque praticamente todos os autistas, para não falar todos, porque eu não sei se todos têm isso, tem algum grau de hiperfoco em alguma coisa. E Uhum. daí, eu vejo muito como é enaltecido o hiperfoco em Uhum. TI, e Sim. como o hiperfoco em bicicletas, por exemplo, é fútil, é banal. Tipo, como Uhum. assim? Isso não dá dinheiro.
Daí entra justamente toda essa questão, né, do sistema capitalista, né? Você pode ser uma pessoa autista, mas você tem que ser uma pessoa autista do jeito certo, você tem que ser uma pessoa autista para o mercado de trabalho, né? E, enfim, eu achei importante pontuar isso. Sim, sim, sim. E... Opa, desculpa, quer falar alguma coisa, Tio? Não, pode seguir em frente. Certo. E...